nossa escola, Ana Cecília Martins, comemora 25 anos. E para comemorar esse momento tão especial, nós elaboramos para vocês um documentário que vai falar um pouquinho sobre a história da patrona da nossa escola e da escola como um todo. Obrigada, com vocês, o nosso documentário. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Ana Cecília Martins, uma vida, uma obra. Ana Cecília Martins nasceu no interior do estado de São Paulo, na cidade de Pereiras, em 23 de outubro de 1943, tendo cursado as primeiras letras e o antigo curso ginasial naquela cidade. Era filha de Américo Martins e de Ângela Maria da Candelária, ambos originários dessa mesma cidade, dedicados às lides do campo. Pelo fato de Pereiras não contar na época com o curso normal magistério, Ana Cecília foi cursar na cidade vizinha de Conchas, pois desde pequena sentia a vocação que a absorveria completamente por toda a sua vida, o magistério. Principalmente no exercício difícil da alfabetização, que foi desenvolvido com amor e dedicação em muitas escolas afastadas das cidades, nas zonas rurais, tendo por jurisdição a antiga Divisão Regional de Ensino de Sorocaba. Torna-se muito importante destacar que a professora Ana Cecília Martins não tinha medo de manejar a charrete para chegar aos confins das zonas rurais, onde se localizam as escolas agrupadas em galpões, onde ministrava simultaneamente todas as séries do ensino fundamental de primeira a quarta séries, tendo inclusive colaborado prestando serviços como o preparo de merenda e tantos outros feitos de conhecimento de quem lecionou em escolas rurais. E a nossa abnegada professora ainda encontrava tempo para aperfeiçoar os conhecimentos pedagógicos, tendo cursado administração escolar na cidade de Itapetininga, deslocando-se com sacrifício diariamente na companhia de seus colegas de profissão. Ana Cecília sempre esteve pronta ao diálogo franco e amoroso com seus alunos, mantendo-se humilde e alegre até o final de seus dias, crente em Deus e com fé no futuro, qualidades estas que marcaram para sempre a sua personalidade. Seu passamento ocorreu no dia 14 de junho de 1982. Grande pedagoga, imortalizada pelos seus alunos, pelos seus amigos, pelos cidadãos de Pereiras e por todos aqueles que a conheceram, pois o saber e o desenvolvimento educacional não têm fronteiras. Foi nesse sentido que o nobre deputado Arnaldo Jardim, através do projeto de sua autoria, fez uma justa homenagem à professora Ana Cecília Martins, homenagem esta que se tornou realidade pela promulgação da Lei 8.047, de 1º de outubro de 1992. Que seu exemplo possa ser seguido por tantos quantos adentrarem a esta escola, cuja a patrona se chama Ana Cecília Martins. A escola Ana Cecília tem a sua história com duas classes na escola José Reginato, no Jardim Silos. Para atender a demanda do Parque Esmeralda, que estava se formando aqui, a escola Reginato traz duas salas num prédio cedido pela prefeitura, na rua Mitrifiusa, no Parque Esmeralda. Então a escola Ana Cecília denomina-se naquele momento EPG do Parque Esmeralda. Começam com duas salinhas, duas professoras, a diretora Tereza, e o Parque Esmeralda vai crescendo e ela crescendo e atendendo a demanda, né, de o que necessitava na época. Não comportava mais naquele prédio, era cedido, o governo do estado constrói um prédio maior que oferecia condição de estudos, mas no terreno, no Parque Esmeralda não há terreno institucional. Então o terreno escolhido pelo governo do estado foi no limite do Parque Esmeralda e Vanelville.
Então aí construiu-se o prédio com 12 salas, laboratório, biblioteca, já numa visão de ampliação mesmo, né, da demanda que ia ocorrer nessa região de Sorocaba. Tá? Iniciei no Ana Cecília em 1993. Eram 3 salas, uma escola pequena com 3 salas. Funcionava 2 quintas séries e uma sexta. Então eram poucos professores, tinha um horário alternativo à noite, que entrava 10 para as 6 e saía 10 para as 10. E com essa turma de quinta e sexta série, eu lecionava português e inglês para quinta, sexta e sexta série. E tinha professor de educação artística, que era Sandra. Ela dava aula quarta, quinta e sexta, as duas últimas. O horário era das 10 para as 6 às 10 para as 10. E os outros professores eram, na época, a Eliana, de História, a professora Verinha, de Geografia, o professor Dadá, de Matemática, e a turma era todo mundo junto, porque não tinha quadra, eles faziam educação física no centro esportivo. A professora de educação física era a professora Regina. Ela dava aula no centro esportivo, então os alunos se deslocavam todos os dias de educação física da escola, da escolinha velha, que se chamava escolinha, até o centro esportivo. Não tinha pátio, era tudo terra, era alambrado em volta, os alunos brincavam na terra, eles corriam, as salas bem próximas da cozinha, não tinha muito material didático, não tinha nada assim que chamasse atenção, mas os professores eles se improvisavam, então tudo que acontecia nas outras escolas acontecia no Ana Cecília. Se tinha um festival de música, lá também aconteceu o festival de música, os alunos apresentavam e cantavam. Tinha campeonato de futebol, época da Copa do Mundo. E nós não tínhamos espaço nem estrutura para fazer o campeonato de futebol. O que nós fizemos? Futebol de botão. Então foi duplas, selecionando duplas e eles jogavam. Então, por mais que seja escola pequena, eles sempre estavam entrados em tudo que acontecia. E dessa turma, dessas 3 salas, a 7ª série sempre ia para o Reginato. Quando chegava na 7ª, os nossos melhores alunos, que era a nata do Esmeralda, que a gente falava, ia fazer 8ª no Reginato. Eles não se adaptavam muito bem, mas não tinham o que fazer. Aí teve o ano de 97 para 98, a gente conseguiu que essa 8ª série quando ficasse na escola. Aí aumentou uma sala, então tinha 4 salas. Aí essa 8ª série terminou na escola mesmo. E dessa escolinha, dessa turma de 5ª até 8ª série, todos os alunos se encontram até hoje. Nós temos 2 professoras, nós temos tecnólogas, nós temos, como que se diz, construtores, né, que tem construção. Então a gente é uma turma assim que deu frutos mesmos e bons. Então aquela escolinha, quando eu falo assim, mas onde você estuda? Na Ana Cecília. Nossa, aquela escolinha, todo mundo estranhava, mas as pessoas saíam e eram conhecidos, os alunos eram conhecidos. Na FATEC, teve uma aluna, mas onde você estudou? A de 5ª e 8ª, na escola Ana Cecília Martins. Mas existe essa escola? Existe, é lá no Parque Esmeralda, porque era muito pequenininha, mas era todo mundo junto. Todo mundo conhecia todo mundo, o bairro, se precisasse de alguma coisa, por exemplo, se faltasse alguma coisa para merenda, corria no vizinho. Então os vizinhos também ajudavam na escola. Ali não era a escola. Às vezes a chave da escola ficava comigo, chegou até aluno ir lá em casa. Professor, eu só tenho a chave da escola, eu preciso pegar alguma coisa. Daí eu falei, não, mas eu não posso abrir a escola em final de semana. Então se precisavam de alguma coisa da escola, eles iam na casa dos professores, porque sabiam que os professores tinham a chave, os professores ajudavam ali para
melhorar a escola. Então era todo mundo inteirado mesmo na escola, porque começou era EPG Parque Esmeralda, aí depois em 93 aí foi o nome da professora Ana Cecília Martins, que era uma professora que faleceu em 86 e trabalhava em Cotia. Ela trabalhou na região de Cotia, ela usava charrete para ir nas escolas do bairro. Aí acharam que esse nome, a professora, tem identidade com a escola. Um fato curioso e histórico da escola Ana Cecília no atual prédio é que quando foram transferir a unidade do bairro, o Parque Esmeralda, para o Vanelville, os moradores do Parque Esmeralda fizeram um protesto em frente ao terreno onde seria construída a escola, porque eles acreditavam que eles não seriam beneficiados com a construção da nova escola. E na verdade a escola atualmente atende não somente ao Vanelville, mas todos os bairros, inclusive o próprio Parque Esmeralda. Bom, eu sou aluna da primeira turma, da primeira escola, que é a antiga escolinha. O que eu posso dizer daquela época? Foi assim, uma das melhores épocas da minha vida, literalmente. Hoje eu sou a mulher que eu sou graças àquela época, àquela turma e àqueles professores. Passamos por momentos muito difíceis naquela escola, porque era uma escola muito pequena, os alunos não tinham uma condição financeira muito boa, a estrutura da escola em si não era muito boa, mas tínhamos professores muito dedicados, professores que faziam muito por nós, tanto na sala de aula quanto fora da sala de aula. Professores que participavam literalmente da vida dos alunos, na casa, na escola, em tudo o que precisássemos estava ali. Professora Regina, professora Eliana, professora dos Anjos, professora Verinha, professora Sandra, era um professor Dadá e vários professores que passou ali por nós, que marcaram e marcam a nossa vida até hoje, que fazem parte da nossa vida até hoje, porque graças às redes sociais todos somos ligados, sempre nos encontramos 2 vezes por ano, a gente faz uma reunião para reunir todo mundo, os professores, os ex-alunos, a família dos ex-alunos. Então, assim, a 8ª série, que nós formamos em 98, foi um ano muito difícil para todo mundo, porque tínhamos que sair da escola, e aí cada um ia para um canto, cada um tinha que seguir a sua vida, mas saímos muito bem estruturados. Eu saí da 8ª, na época da 8ª série, nossa época de formatura, eu lembro até hoje que não tinha onde fazer a nossa formatura, nós não tínhamos um salão, não tinha dinheiro para alugar um salão. Então o que fizeram? Eu não lembro quem foi, mas alguém doou um salão de festa, que era um terreno que tinha lá no Parque Esmeralda na época. Aí os alunos foram limpar, eu não pude ir, porque eu estava grávida, tive esse privilégio de não ter que fazer faxina, mas assim, os professores todos foram lá limpar, os alunos foram limpar, e tivemos a nossa formatura, e foi uma formatura linda. Eu não estava grávida, eu estava com a minha filha já nos braços, e a minha filha também participou dessa formatura, e assim, foi muito marcante, porque tinha que fazer uma festa, mas não tinha dinheiro. Aí o que tinha que fazer? Inventar, fazer uma festa da pizza, por exemplo. Aí cada aluno dava alguma coisinha, os professores iam lá, eles mesmos preparavam pra gente as mini pizzas pra gente vender, os pais iam até a escola e reunia professores, reunia aluno, reunia os pais, fazia e vendia, e a gente conseguia arrecadar dinheiro para tudo isso e fazer tudo isso. E assim, com muito amor, com muito carinho dos alunos, dos professores, hoje a gente está aqui e muito feliz de estar podendo participar desse evento, de estar podendo comemorar isso e falar com muito orgulho. Eu fiz parte da primeira geração da escolinha, que hoje é essa escola. Eu comecei a lecionar aqui em Ana Cecília em 2001, um ano após a inauguração do prédio novo. E ao longo desse tempo, já pude ter várias turmas sendo alunos, e hoje eu posso dizer que eu estou sendo professor de uma nova geração, porque eu estou sendo professor dos filhos de ex-alunos que eu conheci aqui nessa unidade. Eu cheguei no Parque Esmeralda em 1998, era professora de português e ingressei como diretora na escola ainda
lá do Parque Esmeralda, mas já se chamando Ana Cecília Martins, porque foi em 1992 que foi dado o nome Ana Cecília Martins. Chego em 98. E quem era o diretor que antecede a sua chegada? A professora Tereza. A professora Tereza que iniciou com aquelas 2 classes, né, que vinham do Jardim Simos. Ela fica 6 anos e aí eu ingresso. Fiquei um dia só também, porque daí eu fui substituir como supervisora de ensino e fiquei 5 anos na diretoria de ensino. Depois da diretoria de ensino, eu fiz 2 anos como assessora da secretária municipal de educação, a professora Terezinha Maria Delcícia. Ela me convidou para ser assessora e eu aceitei. E depois que termina aquele governo, o governo Amari, né, eu voltei para a escola Ana Cecília como diretora. Então eu volto para cá em 2005. E tô aqui até hoje. E já era Vanelville? Aí já era Vanelville. Perfeito. Preciso andar, vou por aí a procurar sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar